Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo Muni. Eu, juntamente com Raniel Ferreira, vamos apresentar sobre o sistema RAIDs. Tá, o que chega a ser e para que nós vamos utilizar um sistema RAID? Nós temos os discos rígidos como os principais meios de armazenamento do não volátil de grande quantidade de dados, e os discos atuais têm uma capacidade impressionante de dados, na ordem de terabytes em computadores domésticos. No entanto, ele é a ferramenta que menos evolui no âmbito computacional, comparado, por exemplo, processadores e memórias de barramentos. O acesso ao disco constitui um dos maiores gargalos de desempenho no sistema de computação. Então, isso daí causa um baixo desempenho e por isso nós devemos buscar por meio do sistema RAIDs como resolver isso de maneira correta. Tá, o que é um sistema RAID? Um sistema RAID é constituído de dois ou mais discos rígidos que são vistos pelo sistema operacional e pelas aplicações como um único disco lógico. Ou seja, nós vamos ter dois discos físicos e vamos juntá-los em um único disco lógico. O objetivo central do sistema RAID é proporcionar mais desempenho na operação de transferência por meio de paralelismo e também prover, com algumas estratégias, mais confiabilidade no armazenamento, utilizando o mecanismo de redundância dos dados armazenados no disco, como cópia de dados ou códigos corretores de erros. Aqui nós vamos começar com a mais simples, que é a RAID zero linear. E ela consiste basicamente em eu ter 3 discos físicos aqui. No caso poderiam ser N, mas nesse exemplo são 3 discos físicos. E nós vamos juntá-los em um único disco lógico, onde a parte DI representa em qual disco físico ele se encontra e a parte BJ representa onde ele se encontra dentro do disco. Aí formamos esse disco lógico aqui e está usando como exemplo. Ele não acaba tendo um ganho bem pequeno quando os dados estão concentrados em uma parte pequena do disco lógico. Então, por isso, nós utilizamos outras estratégias. Aqui nós temos o stripping, que nós vamos separar eles aqui em faixas. E nós vamos colocar ele no disco lógico. Aqui, ó, nesse caso aqui, por exemplo, nós estamos colocando numa certa faixa aqui. E nós vamos colocar elas por meio do método Round Robin, que foi introduzido para nós anteriormente. Aí ela tem uma grande utilidade na parte de computação científica, quando você requer um uso de dados temporários. Aqui nós vamos ter a RAID nível 1, que é conhecida como a RAID de espelhamento. Então, o que ela consiste? Nós vamos ter um disco lógico aqui e nós vamos dividi-lo em dois. Ou seja, nós vamos ter aqui dois discos físicos que representam os mesmos dados. Como isso é para garantir que não vai ocorrer uma perca de dados. Agora nós vamos ter a RAID 2. Neste nível, os dados são fatiados em bits individuais, ou seja, nós vamos ter os nossos dados e ao invés de fatiar eles em blocos, nós vamos fatiar eles em bits, que são escritos nos discos físicos em sequência. Discos adicionais são usados para armazenar códigos corretores de erros, os RAM codes, em um arranjo similar ao das memórias RAM. Esses códigos corretores de erros permitem resgatar dados no caso de falha em blocos ou disco de dados, mas ele é ineficiente, ou seja, é muito difícil de implementar e ainda por cima é muito custoso. Então esse nível não é utilizado na prática. Olá, meu nome é Raniel Ferreira e vou dar continuidade aqui aos sistemas RAID. Começando pelo RAID 3. O RAID 3 ele divide os dados em bytes que são escritos nos discos físicos em sequência e ele separa um disco adicional para armazenar bytes com bits de paridade, que são usados para recuperar os dados dos outros discos, caso seja preciso. O RAID 4 ele funciona de forma similar ao RAID 3, só que agora os bytes de paridade
eles fazem referência a blocos de bytes de dados inteiros, ao invés de apenas bytes. E ele sofre de problemas de desempenho similares ao do RAID 3. O RAID 5, agora, ele não tem um disco físico específico para os bytes de paridade. Agora, os bytes de paridade estão espalhados nos discos físicos juntos dos bytes de dados. E isso acaba com o gargalo que nós tínhamos antes no RAID 4 e no RAID 3, melhorando o desempenho e desperdiçando menos espaço também, já que antes nós tínhamos um disco específico só para bytes de paridade. Agora, como eles estão espalhados, nós podemos armazenar mais dados. E, por fim, o RAID 6, que ele é uma extensão do RAID 5. Ele utiliza blocos com códigos corretores de erros, além dos blocos de paridade. E essa complexidade maior, ela permite tolerar mais falhas simultâneas, porque se um bloco der erro, ele pode recuperar os dados. Se 2 blocos derem erro, ele também consegue recuperar os dados. Então, esse daqui é o sistema, dos que nós vimos até agora, é o sistema mais seguro, além de ter melhor desempenho.